Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Você tem amizades com quem você pode contar na hora das aflições? Você tem desenvolvido amizades com pessoas com quem você pode confiar, com quem você pode abrir o seu coração, com quem você pode orar? Você tem sido uma pessoa disponível para ouvir outras pessoas, para orar por outras pessoas? É sobre isso que eu quero falar nessa devocional, sobre o poder da amizade. E eu quero que você possa ouvir atentamente dois textos bíblicos. O primeiro está em 1 Samuel, capítulo 23, dos versos 15 ao 17. Vai dizer o seguinte: narra a história de Davi, um momento em que Davi estava com muitas aflições, onde Saul estava perseguindo Davi. Diz assim um texto bíblico: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus, dizendo: não tenha medo, Davi, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso, disse Jonatas. Agora nós vamos pular um pouco na história. Nós vamos para o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 a 6. Fala da história de Paulo, momento em que Paulo estava passando por dificuldade. Diz assim um texto bíblico: pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. O que nós aprendemos aqui, queridos? Há grandes lições que nós podemos extrair desses dois textos, mas eu queria apenas aqui trazer três lições para as nossas vidas. A primeira lição que nós aprendemos é que você pode ficar desanimado. Nós podemos ficar desanimados. Nós podemos ficar sem esperança ou abatidos. Observe que isso aconteceu com dois grandes líderes da nossa Bíblia, da história da igreja: Davi e o apóstolo Paulo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e o apóstolo Paulo, o maior apóstolo do colégio apostólico, aquele homem que mais plantou igrejas, um apóstolo para a igreja gentílica. Esses dois grandes homens de Deus, eles ficaram abatidos, eles ficaram sem esperança. E duas pessoas foram levantadas por Deus para encorajá-los, para animá-los. Então isso mostra que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não adianta você dizer: eu tenho muita experiência, eu sou uma pessoa já experimentada, tenho muitos anos de cristão. Isso é muito bom. Mas eu quero dizer que o abatimento, a desesperança, as angústias da vida, da alma, podem nos abater. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Se você, nesse momento, está com alguma tristeza, se você está com algum problema na alma, se você está sem forças por algum motivo, saiba que isso acontece porque você é humano, que isso também acometeu diversos líderes da nossa igreja, da palavra de Deus, líderes importantíssimos. Isso também pode acontecer comigo e com você. Mas há uma segunda lição muito importante, que é: no momento de tristeza, no momento de angústia, nós devemos buscar a ajuda de amigos, de pessoas com quem nós podemos confiar, pessoas que nós podemos abrir o nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer que um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: força, anime-se, prossiga. Então, não é bíblico eu me fechar nos meus problemas. Tem muitas pessoas que sofrem sozinhas. Isso não é bom, isso não é bíblico. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos anima a buscarmos ajuda em pessoas. Na história de Davi, Davi tinha ouvido
a notícia que Saul ia matá-lo, estava procurando matá-lo, tinha feito de tudo para matá-lo, e Jonatas foi falar com Saul. E o ajudou, diz o verso 16 de 1 Samuel 23, e o ajudou a encontrar forças em Deus. O ânimo vem de Deus, a força vem de Deus, o encorajamento vem de Deus. Mas qual é o instrumento que Deus usa para isso? Deus usa as pessoas. Então, nós não podemos nos fechar em nossos problemas. Às vezes, problemas de relacionamento conjugal, problemas no trabalho, enfrentamento de dificuldades na área da saúde, passando por dilemas emocionais, seja qual for o problema. Não enfrente isso sozinho ou sozinha. Você deve procurar pessoas em quem você confia, que você sabe que são pessoas honestas, idôneas, que não vão estar espalhando o seu problema, obviamente, né? Mas que você sabe que pode te ajudar. Ela vai orar com você, você vai orar com ela, e junto nesse processo, Deus lhe dará forças para que você possa continuar. Foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo vai dizer que tinha conflitos externos e internos. Conflito aqui externo era a perseguição que ele vivenciava dos judeus, dos judaizantes, e até das dificuldades que ele encontrava nas viagens, problemas com assaltantes, salteadores, mas ele também fala temores internos. Que temores internos é esse? É tristeza, ansiedade, preocupações que abatiam a alma do apóstolo. Mas ele vai dizer que Deus, porém, Deus, Jonatas vai dizer, vai ser o instrumento do Senhor para Davi encontrar forças em Deus. E Paulo vai dizer em Tito, em 2 Coríntios 7, verso 6, Deus, porém, que consola os abatidos, é Deus que dá forças, é Deus que consola. Ele vai dizer, Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então, não fique sozinho, não se isole, procure pessoas, faça amizades ou já use as que você já tem, que você confia, para abrir o seu coração. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que há uma lição muito importante aqui nesse texto, que é eu e você, nós precisamos ser Jonatas e Tito na vida das pessoas. Assim como Jonatas foi o instrumento do Senhor para Davi e Tito para Paulo, eu preciso estar disponível para ajudar as pessoas. Preste bem atenção. Quando alguém ligar para você e disser, olha, fulano, estou passando por alguma dificuldade, você não pode dizer simplesmente, tudo bom, estarei orando por você. Ótimo, que bom que vai estar orando por ele. Mas você deve estar com ele. Então, ao invés de você orar por ele distante desta pessoa, não. Marque para se encontrar com ela, marque para tomar um café com ela, para estar junto dela e orar com ela. Orar a Deus, buscar força em Deus, consolo em Deus com ela. Quando você estiver na sua devocional, na sua oração, e você lembrar de uma pessoa, ligue para ela. Mande mensagem para ela dizendo como é que você está, fulano. Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Se ela disser estou bem, não se dê por satisfeito, porque por vezes a pessoa, ela se fecha. Ela não aprendeu ainda que deve abrir o seu coração, que não deve se isolar, não é verdade? Isso acontece muito. Então, insista com ela. Tá mesmo, fulano? Como é que tá realmente? Como é que tá a sua família? Como é que tá no trabalho? Tente colocar assuntos específicos para ver se essa pessoa consegue se abrir para você. E se ela disser, olha, estou passando por dificuldade, estou passando por alguns problemas, se coloque à disposição para estar com ela, para orar com ela, por ela, para ser um Jonatas e um Tito na vida desta pessoa. Porque é desta forma que Deus trabalha. Deus nos colocou para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Então, que sejamos, queridos, que possamos aprender com esse texto maravilhoso. E devemos nos colocar à disposição do Senhor e entender que o poder da amizade, ele é bíblico. O poder da amizade é um dom de Deus, é um presente do Senhor para as nossas vidas. Agora vamos colocar isso em prática. Se estar desanimado, procure alguém. Não fique sozinho. Saiba que você pode ficar desanimado, pode ficar momentaneamente, pode, claro que pode. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Paulo. Então, não se culpe achando que você é mais inferior que qualquer outra pessoa. Não, isso é ser humano. Ser humano
É isso, é frágil. Nós temos as nossas fragilidades. Mas, segundo lugar, vamos conversar com pessoas. Vamos ligar hoje mesmo, mandar mensagem, tentar conversar com algum amigo. Em terceiro lugar, vamos nos colocar à disposição para sermos instrumentos do Senhor na vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe grandemente.